Qualquer pessoa que não tenha problemas ou está completamente adormecido ao volante ou não tem muita vida. Sem responsabilidade, nada que estão construindo. Então minha vida é realmente aprender com os melhores. Mas eu não começo com como. Eu começo com... I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Yeah. Please welcome Lewis Howes. Tem algo novo que você faz na sua rotina matinal agora que é diferente e ajudou a acelerar sua produtividade, sua alegria, sua paz, a esse nível de rotina matinal? Bem, tenho certos fundamentos que não mudaram. Acho que já compartilhei com você que a primeira coisa que faço todas as manhãs é entrar em água gelada. E tenho compartilhado isso com muitas pessoas. Não é porque sou masoquista, mas porque movimenta a linfa em seu corpo, como você bem sabe. E quando você entra, nunca se sente bem, mas saindo você se sente incrível. Mas eu faço isso por um motivo diferente. Eu faço isso para treinar meu cérebro a dizer, quando eu digo agora, significa agora. Quando eu digo vá, vá. Eu não fico parado e digo, talvez um minuto quando eu estiver pronto. E acho que já disse isso antes. Acho que nunca há uma manhã em que eu queira pular na água. Nunca. Mas sempre faço. Porque treinei meu cérebro para funcionar dessa maneira. Se você treinar seu cérebro assim todos os dias, ele fará as coisas mais difíceis e importantes da vida. Mas eu também faço a minha preparação. Acho que vocês já conhecem, que é fazer 10 minutos. Eu escolho 10 minutos porque se eu disser que faço 20 ou 30, eu não tenho tempo. Mas se você não tem 10 minutos para a sua vida, você não tem muita vida. Então eu faço esse processo de 10 minutos. Se as pessoas quiserem aprender mais, podem ir a Tony Robbins/Priming. Há um vídeo, é grátis. Mas a essência disso é que eu mudo radicalmente meu corpo e faço 3 coisas para garantir que meu cérebro esteja pronto. O que eu quero dizer com pronto é... A maioria das pessoas pensa que os seus pensamentos são seus pensamentos. Você e eu sabemos mais porque estudamos, certo? Priming é um princípio psicológico pelo qual você tem pensamentos e acredita que eles são seus, mas muitas vezes são criados pelo ambiente. Então, um exemplo, Harvard fez vários estudos sobre isso. Um dos estudos que eles fizeram foi pegar gente, aproximar, eles contrataram 2 atores. Eles abordaram 100 pessoas. Tiveram que fazer exatamente a mesma coisa, homens e mulheres. E o que eles fizeram foi chegar com uma xícara de café na mão e olhar pra você e dizer, aqui, você pode segurar isso por um segundo? Eles olhavam pra baixo e enfiavam a mão no bolso para pegar o telefone. E a maioria das pessoas tomava o café. Eles não estavam olhando para o receber de volta, certo? Então, eles olham para o telefone, colocam de volta e dizem muito obrigado. Eles pegam o café de volta e vão embora. Mas então, cerca de 20 minutos depois, em um shopping ou no campus de uma escola, uma pessoa chega com uma prancheta, entrega a você $20 e diz, escute, eu sei que isso parece loucura, mas se você me der 30 segundos do seu tempo, os $20 são seus. Eu preciso que você leia 2 minutos desta, literalmente, pequena história e depois responda 3 perguntas para mim. Aqui está a parte interessante. Metade das pessoas tem uma reação, mais de 80%, e a outra metade tem uma reação, 80% de diferença. Aqui está a pergunta, eles leram a mesma história, mas metade das pessoas receberam café quente, metade das pessoas receberam café gelado. A pergunta que eles fazem é, como você descreveria o personagem principal da história, depois de ler alguns parágrafos? E as pessoas que receberam café quente dizem que a pessoa é calorosa e genuína. E 81% das pessoas, 79 a 80, 79 a 80 é uma diferença de 1%, variabilidade natural, que receberam café gelado dizem que a pessoa é fria e diferente. Eu poderia contar a você cerca de 20 estudos como esse que o surpreenderiam sobre como seu cérebro é condicionado ou preparado pelo ambiente. Pense em tudo o que aconteceu com o Covid nos últimos 2 anos. Enquanto as pessoas, o cérebro vive com medo. No meu novo livro de saúde, coloquei lá para lembrar as pessoas que com a Covid, além de termos 80 anos, o principal fator, ou ter 4 ou 5 comorbidades, o fator número 1, 80% das pessoas que morrem de Covid, 79,8% são obesas. Isso é algo sobre o qual você pode fazer algo. O segundo fator, de acordo com o CDC, é o medo. Porque a ansiedade faz as pessoas ficarem com falta de ar, elas entram em pânico e todo o seu sistema nervoso começa a desligar. Seu sistema imunológico pode ser desligado apenas pelo medo. Então, essa experiência de vida que temos, a maioria das pessoas simplesmente não entende que você está sendo preparado o tempo todo. E a menos que você se prepare, você será preparado pelo ambiente. A maioria das pessoas entende que o seu cérebro agora está sendo condicionado e ativado, quer você saiba disso ou não, em qualquer rede social. Isso é feito continuamente por algoritmos. Então, eu quero controlar meu cérebro. Então eu faço 3 coisas rápidas. Primeiro, dedico 3 minutos, 10 minutos, depois de mudar meu corpo para focar em 3 eventos diferentes na minha vida, pelos quais eu sou grato. Eu geralmente escolho 2 grandes e um pequeno. Pode ser algo tão simples como um sorriso no rosto da minha filha, o vento contra a minha pele,
Mas eu não gosto. Se você já esteve em uma montanha-russa e lembra da montanha-russa lá atrás, não é o mesmo que lembrar de passar pelo precipício como você estivesse lá. Então eu faço de uma maneira associativa. Isso muda a sua bioquímica. Agora, isso soa muito pensamento positivo, eu vou ser grato. Mas há um valor nisso, porque as duas emoções que atrapalham seu negócio, sua vida, seus relacionamentos, são a raiva e o medo. Você não pode estar com raiva e grato simultaneamente. E você não pode estar com medo e grato simultaneamente. Então, começando meu dia com... E não é algum pensamento positivo, falso e inflado, são experiências reais. Então, literalmente, ensina o seu corpo a entrar nesse estado. Porque caso contrário, o ambiente que estamos agora há muita incerteza e medo. Então, rapidamente, eu faço esse processo de 3 minutos. É como uma benção. Então, 3 minutos, os últimos 3 minutos, são chamados de 3 para prosperar. Onde eu me concentro em 3 coisas que eu quero realizar. Mas em vez de pensar que quero realizar, eu vejo, sinto, experimento, está feito, sinto-me grato, celebro. E isso treina seu cérebro. Então, 10 minutos eu termino. A terceira coisa que faço... Imediatamente eu envio uma mensagem, um texto ou uma mensagem de áudio para alguém com um elogio sincero. E eu não vou tipo, cara, ótimo trabalho, ou uau, você é ótimo. Eu digo, escute, eu te vi na terça-feira com aquelas crianças. Eu vi você gastar aqueles 20 minutos extra, ninguém mais fez isso, eu só quero que você saiba, eu vi isso e eu achei incrível. Então eu sou sempre muito específico, para que eles saibam que não é apenas uma conversa positiva falsa. Eu faço isso sinceramente, isso me faz constantemente procurar o bem nas pessoas com quem trabalho. A quarta coisa que faço é lidar com o que eu não quero fazer, a parte mais desafiadora do dia. Eu quero resolver esse problema, quero lidar com esse problema. Porque depois de fazer isso, tudo tem momentum, então esses 4 são meu núcleo. E agora, meus treinos, o que eu fiz para ter mais energia, vitalidade e força. Eu acabei de terminar o livro chamado Força Vital. Levei 3 anos nele. E lá eu dou todos os detalhes do que fazer, dependendo dos seus objetivos e direção, estágio da vida. Você está procurando mais energia ou mais força? Você está procurando entender a qualidade de sua vida? Você está lidando com uma doença real? Eu fiz Money Master the Game. Eu entrevistei na época 50 das pessoas mais inteligentes do mundo financeiramente. Ray Dalio, Warren Buffett, etc. Desta vez, entrevistei 167 cientistas ganhadores do Prêmio Nobel e os melhores médicos regenerativos da face da Terra. Portanto, não há nada aqui que seja minha opinião. É tudo ciência. E são coisas que você pensaria que aconteceriam daqui a 20 ou 30 anos, que estão acontecendo agora, ou coisas que acontecerão nos próximos 12 a 36 meses que o FDA está atualmente buscando aprovação. Eu queria te fazer uma pergunta sobre algo que você mencionou, algo que muita gente não faz e eu acho que você faz muito bem. Eu já vi você fazer isso muitas vezes. Você mencionou que você entra em contato com alguém, manda uma mensagem, um áudio, um vídeo. Talvez você diga oi, diga o que você aprecia e que vocês estão fazendo bem. E você faz isso sempre. Eu não acho que as pessoas fazem muito isso e por que é tão importante para você e por que você acha que isso ajudaria as pessoas a sair de si mesmas e superar a ansiedade e estresse se fizerem uma vez por semana ou sei que você faz todo dia, mas algumas mensagens por semana, porque é tão valioso para as pessoas? Bem, número 1, eu amo as pessoas, então eu amo ser honesto. Se você ligar para alguém para elogiá-lo e não for sincero, qualquer um pode sentir isso. Eu não faço isso, sabe? É tipo, eu me orgulho de encontrar bondade nas pessoas, ou na habilidade das pessoas. Sei também que o que é reconhecido tende a crescer. Então, desse ponto de vista, eu quero que eles sintam essa sensação de serem apreciados. Quero que saibam, que vejam o que acontece por trás da câmera, por assim dizer. Isso é o que importa. Não é sobre como os outros te veem, é sobre como você realmente é. E também aprofunda cada relacionamento que você tem quando reconhece alguém sinceramente e nota algo que outras pessoas não notam. E isso aprofunda a conexão. E para mim, qualidade de vida é qualidade de 2 coisas, suas emoções e relacionamentos. E você sabe, se minhas emoções forem terríveis, meus relacionamentos serão terríveis. Mas se tenho grandes emoções e posso estendê-las para ajudar outras pessoas, isso me faz sentir mais vivo. Então eu faço isso por mim e por eles. É um círculo virtuoso. Pois é. Eu acho que se alguém está se sentindo estressado, a maneira mais fácil de superar isso é, como você disse, focar nas coisas pelas quais você é grato e sair de si mesmo e começar a reconhecer outra pessoa e você vai construir essa relação mais profundamente. E agora você tem energia de impulso positivo. E agora ataca a coisa mais difícil do seu dia. E quando você faz disso um hábito, a coisa mais difícil fica cada vez menor, porque você se sente cada vez mais forte. Então você tem impulso. E agora atacará a próxima coisa difícil. E nem parece difícil na hora. Mas o segredo é que a maioria de nós não percebe, dependendo da pesquisa que você fizer, 45, 55% do que fazemos é habitual.
E o bom do hábito é que você não precisa pensar. Então, eu não sei você, mas a primeira vez que tentei dirigir um carro com câmbio enquanto eu era jovem, foi como se eu tivesse que fazer isso, olhar no espelho retrovisor. Ah! É demasiado. Mas depois que você aprende, a maior parte de dirigir, 99%, é hábito. Então agora seu cérebro está livre para fazer outras coisas. Esse é o valor de fazer algo habitual. A fraqueza de torná-lo habitual é que você não cresce. Certo? A fraqueza de torná-lo habitual é que você não se sente totalmente vivo. Então você tem que encontrar esse equilíbrio em sua vida. Mas se você pode criar hábitos que o levem a fazer coisas certas para sua mente, seu corpo, sua emoção e outros, deixe-os assumir o controle. É como se exercitar. Você e eu somos loucos por exercício. E é como nos primeiros dias, é difícil malhar. Nesta fase da minha vida ou da sua, se você não treinasse ou eu não treinasse, aposto que você ficaria desanimado e frustrado, certo? Você tem que malhar. É uma parte de quem você é agora. A princípio, era a última coisa que queria fazer. Mas uma vez que está em sua vida, você fica livre para usar essa energia para tudo mais que importa em sua vida. Com certeza. Há 2 anos e meio atrás eu tive o privilégio de estar na sua ilha em Fiji e passar uma semana com um pequeno grupo de pessoas. Dean e outros rapazes e moças, a gente passou um tempo com você e você teve uma previsão, né? Você disse que o inverno estava chegando. Sim, fiz. E Dean disse que você previu muitas coisas nas últimas 4 décadas, a economia, o mundo, todas as coisas e crises também. Você está na linha de frente de acesso às pessoas mais brilhantes do mundo, então você sabe o que vai acontecer antes que aconteça. Você disse, o inverno está chegando, você provavelmente sabia disso 2 anos atrás e disse, não se sabe quando, mas vai chegar em breve. E aí, 4, 5 meses depois, bateu forte em muita gente e ainda está batendo forte, como você disse, nos últimos 2 anos. Eu acho que não vai diminuir tão cedo, parece que só pode haver algum tipo de esperança e aí depois, boom, e aí uma onda e uma outra onda e aí vai acontecendo. E o que você aprendeu com pesquisa no novo livro, com todos esses especialistas sobre como a gente pode tomar o controle da nossa mente, saúde, novas maneiras para se apoiar quando o inverno continuar e continuar, porque não parece que está indo embora tão cedo para as pessoas. Bem, você acertou em cheio. Eu adoraria plantar a semente com todos ouvindo e estamos a meio do inverno. Mas a minha esperança é que este seja o ano em que essa parte começa a mudar. Mas ainda é inverno, o que significa que muitas pessoas foram condicionadas a ter medo, tantos negócios foram fechados. As crianças não vão à escola por um período tão longo que há sequelas. E também que você quer ser um estudante de história. Pense assim por um segundo. Quando a humanidade realmente se tornou uma força dominante na Terra, quando eles fizeram uma distinção. Eu compartilhei isso com você quando estávamos em privado. Acho que já disse que há 3 habilidades que você deve dominar se quiser ter uma vida extraordinária, não importa em que década estejamos. E você provavelmente já leu que em Oxford e muitas outras universidades estão fazendo esses estudos, onde dizem que metade dos empregos que temos hoje desaparecerão até 2040, o que parece muito tempo, mas é daqui a 18 anos, e será assim. Então, meus netos, minha filha, é tipo... Como vou ajudá-los? Bem, a primeira habilidade que você deve dominar para ser grande, você está na escola da grandeza, é a capacidade de reconhecer padrões. Quando a humanidade reconheceu o padrão das estações, o mundo inteiro mudou. Porque passamos de caçadores-coletores, tentando sobreviver de um lugar para o outro, onde estamos expostos a tudo, para... Espere um segundo. Se plantarmos na primavera, protegermos no verão, colhermos no outono e depois nos agarrarmos a um pouco para podermos sobreviver no inverno, isso criou comunidades pela primeira vez e, eventualmente, cidades, estados e países. Então, isso mudou o mundo. O que vai mudar a vida de uma pessoa é quando ela percebe que há um conjunto de estações em sua própria vida também. Então, pense assim, de 0 a 21 anos é primavera. As coisas são fáceis de crescer na primavera, você não precisa fazer muito. Crescer como uma criança é algo natural. E algumas pessoas vivem uma infância protegida, outros nem tanto. Mas em geral, a vida apoia você, ela te envia, te ensina, compartilha com você. Agora, quando você vai de 21 a 41 ou 22 a 42, qualquer intervalo que você queira falar, algumas pessoas conseguem aos 16, outras aos 25. Agora você está num mundo real. E agora você vai testar o que aprendeu na primavera. E é um verão quente, e você descobre, Deus, um relacionamento é diferente do que eu pensava quando eu estava em um relacionamento íntimo e comprometido. Não é a coisa que eu imaginei tão facilmente. Ou não sou tão à prova de balas enquanto pensava. Ou não sou mais o presidente dos Estados Unidos e um bilionário como disse que seria quando tinha 19 anos. Então você começa a aprender, testar, descobrir o que é real. É uma fase importante da vida. 42, 43, a 62, 63.
é o poder da sua vida, é o tempo de colheita. Se você trabalhou duro na primavera e no verão, e foi lá e plantou, é hora da colheita. É o momento em que você realmente se torna um líder. Cada pessoa é diferente, algumas fazem isso mais cedo ou mais tarde, mas é uma fase ótima para entender. Então, se você tiver sorte, você vai de 63 para 83 e talvez de 83 para 103. O ser humano mais velho tem 119 anos. Você tem uma temporada final prolongada de sua vida em que se torna um mentor. Você pode compartilhar, tem a oportunidade de fazer a diferença. E pode ser que no final da sua vida, as pessoas voltem a cuidar de você se você cuidou dos outros. Esse é o ciclo da vida. Mas há um terceiro padrão, que é o ciclo da história. A propósito, as pessoas mais poderosas usaram não apenas o reconhecimento de padrões, mas também a segunda habilidade, a utilização de padrões. Eles veem o padrão e o usam. Então você diria, como Jeff Bezos se tornou o homem mais rico do mundo? E a resposta é simples. Ele estudou o crescimento da internet em um estágio inicial e viu como ela era explosiva. Era como nada que ele pudesse ver. E ele achava que qualquer produto, livros, eram fáceis de começar. Mas ele entrou e começou a aprender o verdadeiro segredo. Conforto é o que as pessoas valorizam mais do que qualquer outra coisa. E quando ele se concentrou nessa distinção, ele não apenas reconheceu o padrão, mas também o usou. Pessoas que são verdadeiros mestres criam seus próprios padrões, certo? Você toca a música de outras pessoas e, com o tempo, fica bom o suficiente para criar a sua própria música, certo? Então, algo semelhante acontece. Então, o que aconteceu na humanidade é que você passa a estações da natureza, a estações da minha vida e depois a estações da história. Então, confira isso. Isso é o que me dá grande otimismo para todos que estão assistindo aqui. Em primeiro lugar, o inverno não é para sempre. Nenhuma pandemia vive para sempre. Nenhuma guerra vive para sempre. Nada. Tudo muda. E tudo acaba. Significa que algo novo acontece. Você pode não gostar, mas a vida é assim. E o bom dos invernos é que eles sempre são seguidos pela primavera. Historicamente, alguns são longos, outros curtos, mas a primavera sempre vem depois. E o que vem a seguir à noite? O dia. Que maneira legal de definir se você fosse Deus ou universo, certo? Então, imagine por um segundo, todos os seus ouvintes ou espectadores, e pense sobre isso você mesmo. E se você tivesse nascido em 1910, agora que você conhece as estações da vida de uma pessoa? Então, começando em 1910, nos próximos 19 e 20 anos de sua vida, você estaria absorvendo o que estava acontecendo. A Primeira Guerra Mundial termina, o mundo parece ser um ótimo lugar, novas tecnologias, carros, rádio. Então, o que acontece? Uma explosão de abundância. Os estrondosos anos 20. Então você é uma criança, tem 14, 15 anos e pensa, mas posso esperar para pegar um carro para ir? Mas o que aconteceu quando essa pessoa chegou à próxima fase da vida? 19, 20, 21 anos, chegando à maioridade. É 1929. De repente, as pessoas estão pulando de prédios, depressão total, poeira, ninguém tem emprego. Parece horrível. E foi horrível. Mas então eles conseguiram um respiro? Não! Quando eles completaram 29 anos, era 1939. Então pense nisso. Agora, a Segunda Guerra Mundial irrompe. Você e eu não nos lembramos porque não estávamos lá, mas qualquer pessoa viva lhe dirá que parecia que o mundo inteiro ia acabar. Hitler estava devastando a Europa, bombardeando Londres. Literalmente parecia que o mundo como o conhecemos havia acabado. E esse grupo de pessoas, como os millennials, ou a geração Z, muitas pessoas zombam e dizem, eles são, tanto faz, criadores de problemas, esqueci os termos que eles usam. Em seguida, a geração do milênio e a geração Z discutem, você é velho porque estacionou no centro em vez de na lateral. Eu quero dizer, é um absurdo. A mesma coisa estava acontecendo então. Essas pessoas eram chamadas de melindrosas, eram irresponsáveis, mas aqui está a história em um pensamento. Bons tempos criam pessoas fracas. Pessoas fracas criam tempos ruins. Tempos ruins criam pessoas fortes. Pessoas fortes criam tempos bons. Essa é a história do mundo repetidas vezes. Então, o que aconteceu é que essa geração, que era fraca, se tornou forte porque o meio exigia. Eles se tornaram heróis. E pense em como as décadas de 30 e 40 foram diferentes do período pós-guerra, de 45 a 50, até Kennedy, em 63. Esse período de 20 anos foi o que muitas pessoas consideraram a melhor época da América. Agora, certamente não era se você fosse afro-americano. Começou a ser melhor se você fosse mulher. Mas então você pensa, depois da morte de Kennedy e Robert Kennedy assassinado e Martin Luther King assassinado, pense nas décadas de 60, 70, como elas foram diferentes das décadas de 80, 90 e 2000. Então,
nós passamos por essas estações. Eu poderia mostrar a vocês 1000 anos de história romana e vocês podem vê-los. Existe um livro que eu recomendo fortemente. Bill Clinton me deu este livro chamado Generations, quando eu estava trabalhando com ele há 25 anos. Um livro com cerca de 700 páginas. Mas os mesmos autores, William Strauss e Neil Howe, escreveram um livro menor que pode ser mais útil. Chama-se A Quarta Virada. E eu li em 1997. E ele mostra as estações da história e como todos entram nela. Todo mundo vai ter um inverno. Alguns o terão aos 20 anos, outros aos 40, aos 60, 80 anos. Alguns o terão quando forem crianças. Então, todos nós passamos por essas temporadas que são bem históricas, porque o velho morre, todo mundo perde aquela lição. E aí a gente, infelizmente, tem que reaprender algumas lições de novo. Então, quero que você saiba que parece realmente horrível agora. Se você seguir esses ciclos, estamos na metade do inverno. E o inverno geralmente começa com o inverno financeiro, ao qual eu me referia. Eu não previ a pandemia. Mas há pandemias como havia há 80 anos, certo? Mas além disso, sempre há uma grande guerra. E pode ser uma guerra cibernética, pode ser uma guerra com a China, mas certamente ainda não terminamos com o que vamos lidar. Na verdade, estou lendo agora, e uma das maneiras de me manter à frente é estudando constantemente a história. Porque as pessoas dizem que ela não se repete, mas rima, sabe? E este é um livro que quem realmente quer saber por onde o mundo está indo é o novo livro de Ray Dalio, A Ordem Mundial em Transformação. Quer dizer, é incrível, são 500 anos de história. Portanto, minha ideia é que os líderes antecipam, os perdedores reagem. Se você pode antecipar o que está por vir, pode ter a vantagem. Se você esperar até que ele atinja você, você está em apuros. Então acho que estamos em um momento em que será um ano melhor, se você estiver disposto a ser melhor, certo? E o inverno pode ser uma época bonita, como você já me ouviu dizer antes. Você pode congelar até a morte, ou pode esquiar e praticar snowboard e se divertir com a sua família e construir algo. Assim, quando chegar a primavera, você poderá aproveitá-lo ao máximo. Mas se olharmos para o mundo, as empresas mais bem-sucedidas começaram no inverno. 68% das empresas da Fortune 1000 foram iniciadas em uma recessão ou depressão. E não importa se você está falando sobre Disney, ou Exxon em uma depressão, ou Pizza Hut, ou FedEx em uma recessão, ou Apple em uma recessão. Então, este é o seu momento, mas você tem que ter a cabeça no lugar e ter uma energia forte. E isso não é fácil quando a maioria das pessoas está trancada em casa e isolada e não ouve nada além de medo. Então você tem que retomar o controle. Claro. Uma das coisas que eu aprendi enquanto eu fazia esporte é que se você ficar preparado, você não precisa se preparar. Eu adoro isso. E você trabalhou, você deu entrevistas, você é amigo dos maiores artistas do mundo em todos os setores. Quais são uma ou duas práticas, além da que você mencionou com sua rotina matinal de artistas, que você estudou e talvez implementou, que te mantém preparado para que não precisem se preparar, mas estejam prontos? Infelizmente, as coisas reais são simples. É por isso que ninguém as faz. Então, se você pegar Ray Dalio ou Warren Buffett, ou seja, eles são leitores. Eu sou um leitor constante, mas não leio qualquer coisa. Eu leio algo que acho que me pode dar uma vantagem de compreensão. Eu quero dizer, olhe para eles, Lewis. Você e eu sabemos, a maioria das pessoas, Jim Rohn costumava dizer, meu professor costumava dizer, a maioria das pessoas se especializa em coisas inúteis. Eles sabem mais sobre a vida pessoal de algumas atrizes do que sobre seu próprio corpo físico, ou sobre sua vitalidade, sua energia, sua emoção, seus negócios ou sua carreira. Então, o que importa? Alguns temas. Seu corpo. Porque sua energia importa. Se a energia estiver baixa, tudo o que acabei de dizer não tem valor para você. Porque você vai dizer, ele está falando muito rápido e há muita coisa acontecendo. Sim, bem, espero que o futuro seja melhor. Porque quando você tem pouca energia, você não usa a sua inteligência ou capacidade. E a maioria de nós não se moveu muito por causa do ambiente do Covid, onde todos estavam praticamente presos, a menos que você more na Flórida como eu. A questão é que, para a maioria das pessoas, a energia está baixa. Então você precisa de energia, precisa de emoção. Se não sabe dominar suas emoções, emoções iniciam guerras, emoções criam paz, emoções geram sexo, emoções geram crianças. A emoção que pode fazer ou quebrar o negócio. E a maioria das pessoas não sabe como gerir suas próprias emoções. Qual é a outra lição? Você tem que olhar para o seu próprio mundo financeiro. Se você não dominá-lo, isso criará um estresse enorme para você. Seus relacionamentos são tudo, como já dissemos. Seu negócio ou sua carreira, ou esperançosamente sua missão. E depois ao lado espiritual da vida. Então você poderia fazer meia dúzia de áreas e dizer, deixe-me descobrir quem é um gênio nesta área e deixe-me aprender com ele. Deixe-me ler, deixe-me ouvir podcasts, deixe-me estar consciente para alimentar meu cérebro com coisas que vão me dar não apenas inspiração, mas percepção, habilidade e ferramentas. E toda a gente que conheço, que são não só bem-sucedidos, mas conseguiram contribuir de volta para a sociedade, tem uma fome de melhorar pelo menos
uma área dessas 6 áreas da sua vida. E os mais felizes são aqueles que tocam várias áreas. Então essa é uma das razões pelas quais escrevi Força Vital. O homem mais rico do cemitério não é o seu objetivo, sabe? Há uma velha frase que diz: uma pessoa que é saudável tem 1 milhão de sonhos. Uma pessoa que não é saudável tem um, sabe? Então, eu queria dar às pessoas uma vantagem nessa área, porque é uma área muito crítica. De todas as áreas diferentes da sua vida, das emoções, mundo financeiro, relações, qual você acha que é a raiz da falta de que as pessoas realmente querem em todas essas áreas? É confiança, é o conjunto de habilidades? Qual a raiz que impede as pessoas realmente de crescerem em todas essas áreas? Acho que se resume a algumas coisas. Uma delas é que o maior problema que as pessoas têm é que elas acham que não deveriam ter nenhum. Os problemas são o combustível para o crescimento, certo? Então, é tipo, se você não tem nenhum problema, você é um mentiroso, ou você pode chamá-los de desafios, se isso te fizer sentir melhor, eu te entendo. Mas quem não tem problemas, ou está totalmente adormecido ao volante, ou não tem vida alguma. Eles não têm responsabilidade, não constroem nada. Então, acho que a primeira coisa é esse nome impróprio de que se eu tiver um problema, há algo errado comigo ou com a minha vida. Acho que a segunda é essa ilusão que vendemos para as pessoas de que conseguir o que você quer vai te deixar feliz. Sabe? O sucesso pode ser chamado de conseguir o que você quer. Eu não defino dessa forma, mas é assim que a maioria das pessoas define. Mas então há realização. E realização é viver para o que você foi feito. Eu acho o maior desafio que as pessoas têm, e a razão pela qual eles não são capazes de responder aos desafios, é que eles só pensam em si mesmos. E não é assim tão difícil atender às suas próprias necessidades. E não é culpa de ninguém. Quer dizer, essas coisinhas em nosso bolso, esses mini computadores que costumamos chamar telefones. Quer dizer, eles estão constantemente condicionando você a obter instantaneamente o que deseja. E não é assim que as relações humanas funcionam. E com certeza não é assim que você constrói um negócio. Certo? Não é uma linha reta. Se você for na natureza, não verá uma linha reta a menos que seja construída por um humano. Porque tudo cresce e desce um pouco, como uma ação, como qualquer outra coisa. Mas se crescer mesmo, continua crescendo, mas é um processo sinuoso. Então, acho que o problema é que as pessoas não têm nada que queiram servir além de si mesmas. É daí que vem a minha energia. Eu não tenho que trabalhar um dia na minha vida. Por que diabos estou fazendo essas coisas malucas? Agora tenho 105 empresas e todas essas indústrias diferentes. Porque é muito mais interessante estar no jogo da vida e continuar crescendo, se expandindo e sendo desafiado. Isso é o que faz você se sentir vivo. Existem problemas? Com 105 empresas posso garantir. Mas se eu achasse que minha vida deveria ser livre de problemas, eu ficaria muito estressado. E se fosse só por mim, eu já teria deixado isso há muito tempo. É tipo... Eu sei que você me perguntou muitas vezes sobre confiança. Você acabou de trazer isso de novo. Há uma falta de confiança? Não, é falta de missão. Certo? Porque o que acontece é quando você tem algo que quer, se é seu filho, está tudo em jogo, você vai encontrar respostas que nunca encontraria para si mesmo. Certo? Então, é como ter esse senso de missão. Então, acho que o próximo problema é que as pessoas pensam que precisam saber como. Eu chamo isso de tirania do como. Você fica, tipo, animado, eu vou fazer isso. Então seu cérebro diz, eu nunca fiz isso antes. Oh meu Deus, o que eu disse, eu não sei como fazer isso. E eles tendem a se concentrar em como fazê-lo. E quando você começa com o como, você está ferrado. Tipo, Martin Luther King não tinha ideia de como quando fez o seu discurso Eu Tenho um Sonho. Na verdade, foi sua esposa que o empurrou, porque ele não tinha certeza. A história real é bastante interessante. Mas o ponto principal é que ele se levanta e dá a sua visão de como isso pode ser feito. Ele falou sobre o que tem que acontecer e por quê. Se você conseguir descobrir o que quer e por que quer, e encontrar motivos fortes o suficiente, motivos que o levam à tarde da noite, que fazem você acordar cedo de manhã, e as razões são diferentes. Algumas pessoas fazem isso por razões específicas. James Rohn costumava dizer, porque um cara disse a ele que ele pegou dinheiro emprestado de uma financeira, eu esqueci o nome, HFC Finance, seja lá o que for. E, você sabe, ele não tinha voltado, disse que lhe emprestaram dinheiro. Então, eles o chamaram naquela época, eles podiam assediá-lo de maneiras que não podem hoje. Eles ligaram para ele e envergonharam na frente dos vizinhos. Então, Jim Rohn, seu primeiro pedaço de dinheiro real, me disse que fez isso porque é como se ele tivesse definido essa meta, era sua razão fundamental. Sua razão para ficar rico era para que ele pudesse pagar isso. Ele disse que foi ao banco, tirou tudo em dinheiro, em notas pequenas, e entrou nesta pequena loja da HFC Finance. E o cara que emprestou dinheiro para ele era a quarta mesa dos fundos. Ele disse, fui lá, abri esta pasta e joguei todo o dinheiro em sua mesa em notas pequenas e disse, conte, está tudo aí, nunca mais voltarei. Ele disse, ele surtou porque não estava lá desde que me emprestaram o dinheiro. mas ele fez isso por essa razão. Algumas pessoas fazem isso por seus filhos. Algumas pessoas fazem, quase todos nós fazemos isso por mais do que apenas nós mesmos. Alguns fazem isso porque gostam de ganhar.
certo? Eu sei disso sobre você. É como, eu gosto de vencer, eu gosto de ser o melhor no que faço, então não me vou contentar com menos do que isso, porque deveria. Certo? Então você tem que encontrar suas razões. Mas se você sabe o que quer e tem um porquê suficiente grande, agora descobrirá como fazer. Mas se você começar com o como, sabe, o cérebro pequeno, o cérebro do medo diz: "Oh, eu não sei o que fazer, eu não sei pra onde ir. Eu também não sei o que fazer 90% das vezes. Mas eu sei o que e porquê. Então eu tento alguma coisa, não funciona, eu tento outra coisa, eu faço outra coisa. Mas agora eu acelero, aprendendo com os melhores." Então é por isso que Money Master the Game é um exemplo perfeito. Minhas empresas, na época, eram empresas de 100 milhões de dólares. Eu tinha uma empresa de 500 milhões de dólares. Agora, estamos fazendo 7 bilhões. Peguei o que eu aprendi com esses caras, apliquei não apenas em meus investimentos, mas também nos meus próprios negócios. Por que reinventar a roda quando eu estou simplesmente aprendendo com os melhores da Terra? Quer dizer, alguém tão bom pode te dizer aquela coisa de 2 milímetros que muda tudo. Então minha vida consiste em aprender com os melhores. Mas não começo com o como. Eu começo com o que e por quê. E acho que esse é o erro que a maioria das pessoas comete. Então, como você ganha confiança, você faz coisas. Quer dizer, vou dar um exemplo. Falar. É supostamente, fora das quedas, o segundo maior medo que as pessoas têm, falar em público. E você treinou, então não sente esse desafio. Mas eu não sinto esse desafio, e já fiz isso 1 milhão de vezes. Mas não senti no começo. E o motivo foi que tentei explicar para as pessoas que não acordo pensando no que estou fazendo. Se eu fizesse, provavelmente seria um crítico terrível de mim mesmo, porque posso ser brutal dessa maneira. Eu me concentro como posso atendê-lo, o que necessitam, o que eles querem, como posso atendê-lo. Quando você se concentra nos outros e em como servi-los, não há falta de confiança em você, porque se não estiver funcionando, você apenas muda o seu foco, porque tudo se resume a servir. As pessoas que têm medo de falar ou que estão constantemente pensando como eu sou bom o suficiente, sou forte o suficiente, elas nunca terão confiança. A confiança vem de fazer algo. Então minha confiança é amarrar os sapatos, certo? Confiança é Michael Jordan, disparando 1000 lances antes de fazer uma pausa. Todos os dias, 6 dias por semana. Então você olha para Jordan, ou para LeBron, ou para quem é o melhor do mundo no que eles fazem, e pensa, não são sortudos? Mas se você realmente estudá-los, verá que eles estão fazendo coisas, praticando coisas em particular, que os tornam seguros em público e são recompensados pelo que fazem em público. Você tem que fazer o mesmo. É interessante porque falar em público provavelmente foi o que mais me apavorou. Eu não conseguia nem falar na frente de 5 pessoas sem gaguejar e esquecer o que eu queria dizer, né? Não consegui transmitir minha mensagem, então fiz 1 ano de aula de oratória com Toastmasters só para ter reforços em grupo de pessoas que vão lhe dar um feedback positivo num ambiente que é mais seguro. E eu podia ficar na frente de uma sala, praticar discursos e saber que eu ia cometer erros. É interessante o que você disse, é 100% verdade sobre pensar em servir os outros, porque eu acho que foram 7 anos eu estava falando em palcos e eu ainda ficava nervoso um dia antes ou até 2 dias antes. Não foi tão ruim quanto nos primeiros 2 anos, com 1 semana antes, agora são só 2 dias. Eu liguei para o meu treinador na época, o nome dele é Chris Lee, e disse, cara, eu não sei, eu já faço isso há muito tempo, eu não devo parar de ter medo. E ele disse, você tá pensando em fazer besteira, em perder a piada, esquecer o que você quer dizer na primeira linha. Você tá pensando na sua aparência em vez de servir as pessoas. E ele disse exatamente o que você disse. Ele disse, quando você sabe que você vai estragar tudo, você não vai ser perfeito. Você vai esquecer aquela frase que realmente você queria dizer, mas se você colocar toda a sua energia na plateia, tudo começa a mudar. Então, sua mensagem, ela fala comigo porque eu sou um exemplo disso e você é para outras pessoas. Porque agora, obviamente, você é excelente nessa área. Mas pense nisso, você acabou de dar às pessoas a verdade, certo? Certo. Como a confiança é construída, é a ação. O maior erro, as pessoas acham que devem ir lá e ser boas. E se não forem, não querem fazer parte disso. Eu não quero não para ser bom, não ser bom porque vivemos neste mundo de mídia social onde as pessoas estão sendo comparadas com pessoas que estão mentindo. Sabe, eu tenho um amigo que é dono de uma academia e nós rimos disso o tempo todo. Ele diz, Tony, pelo menos 2 ou 3 vezes, a primeira vez que ele me contou, eu disse que não conseguia acreditar. Mas eu vi acontecer uma vez quando fui buscá-lo, íamos almoçar, e ele disse, observe isso, essas pessoas saíam, uma mulher ou um homem, ambos fazem, e colocavam todas essas coisas, tiravam milhões de fotos e depois iam embora. Eles não fizeram nenhum tipo de treino. Essa é a treta das redes sociais e dos filtros nas fotos. Para que as pessoas não se comparem, não com outros humanos, mas com a história ridícula dos outros. E é por isso que muitas pessoas ficam deprimidas quando... eu tenho a certeza que você já viu os estudos. Quanto mais tempo as pessoas gastam nas mídias sociais, normalmente, maiores são os níveis de frustração, raiva e certamente depressão que muitas pessoas têm. Porque estão se comparando a um mundo que não importa, além de ser reforçado por esses algoritmos em maneiras que estão além de sua consciência. O que acontece quando a gente
não se apoia em nossos medos e apenas permite que eles permaneçam conosco, nossas inseguranças permaneçam também por anos ou décadas e nunca a gente aprenda realmente a agir e melhorar eles, o que acontece com a gente se a gente permitir que isso continue? O que acontece com o músculo se você não usá-lo? Disse que está perdido. Você realmente não perde, mas fica cada vez mais fraco, como você bem sabe, certo? E o que acontece no momento em que você começa a exigir dele? Especialmente se não faz algum tempo. Não é preciso muito para ver o verdadeiro crescimento muscular, certo? Então, se você vive constantemente com medo, seu mundo fica cada vez menor e menor, e você tende a ficar com mais medo. Quem tem mais medo? Alguém que quebrou 10 ossos em seu corpo e os curou quando criança? Ou alguém que nunca quebrou um osso? Você sabe qual é a resposta? Crianças super protegidas têm medo o tempo todo. Mas se você saiu e se meteu em uma briga, sabe? Quebrou o braço, a mão ou o dedo, jogou futebol, o que quer que seja, boxe ou algo assim. Agora é como... Eu não receio essa coisa, porque você viveu isso e não há substituto. Sempre digo às pessoas que uma crença é um péssimo substituto para uma experiência. Você acha que sabe o que é a China, mas se eu levar à China, você terá uma experiência diferente. Então, quase tudo o que faço é dar uma experiência a alguém. Foi por isso que fiz a caminhada sobre o fogo, ainda faço, e mais fiz isso por muitos anos. Antes disso, eu praticava paraquedismo, mas é difícil colocar 15 mil pessoas acima do céu em Nova York no meio da noite. Então tive que arranjar outras ferramentas, mas a caminhada sobre o fogo foi novamente uma experiência de algo que parecia difícil ou impossível, e então você começa a fazê-lo e o seu cérebro diz, espere um segundo. Se eu posso fazer isso, o que mais posso fazer? Então, essa mudança psicológica é a mais importante que as pessoas podem fazer. É uma mudança de identidade. E por que é tão importante a gente formar uma identidade positiva e poderosa? Bem, antes de tudo, para que todos entendam o que eu quero dizer com identidade, é que todos nós temos uma forma de nos identificar, temos uma forma de nos rotular. Então, a maioria de nós nos rotula com base em como nos comportamos. Mas realmente, pessoas inteligentes podem fazer coisas estúpidas. E pessoas realmente boas podem ser más. Pessoas más podem ser boas. Então, se nos julgarmos cedo demais, a identidade da maioria das pessoas, seus rótulos para si mesmas, o que elas pensam que são, baseia-se em seu passado e muitas vezes há muitos anos. Eles não atualizam. Então, a metáfora que dou para a identidade é que é a sua zona de conforto, não são seus objetivos. Então, se você medir a temperatura ambiente e disser 20 graus é a minha zona de conforto fisicamente, emocionalmente, financeiramente, quero mais em meu relacionamento, quero mais fisicamente, energeticamente, quero mais financeiramente em minha carreira, mas isto é o que estou acostumado. E o que acontece? As pessoas ficam em sua zona de conforto na maior parte do tempo. Então digamos que algo acontece e você mergulha. Você tem 20 graus, ou essa é a sua mentalidade, e desce para 17, 16, 15, algo em torno de 15 graus. Os aquecedores ligam e dizem, uou, 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 uou! Você é uma pessoa de 20 graus, o que diabos você está fazendo? Todos nós já experimentamos isso. De repente você diz, não vou mais viver assim, não vou ter mais esse relacionamento, não vou ser gordo assim. Bum! Você tem esse impulso e começa a mudar. Mas o que a maioria das pessoas não entende é que isso acontece para cima também. Quer dizer, digamos que você tenha impulso, começa a trabalhar duro, começa a se sair melhor do que pensa, você vai de 20 para 25, 26, você está em 36 graus! Financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, qualquer que seja a metáfora. Então o que acontece? Você vai dizer, ei, quem diabos você pensa que é? Você não é uma pessoa de 36 graus, certo? Volte para 20. E se não houver mais nada, o calor é interrompido, você perde impulso e isso atrasa. E se não for suficiente, o ar-condicionado pode entrar em ação e você começa a se sabotar de volta à sua zona de conforto. Então, a menos que você expanda a sua identidade, a mudança é temporária. Como quando alguém me diz, pare de fumar, já se passaram 8 dias. Eu digo, o que você está contando? Eu fico tipo, porque você conta? Para que você possa dizer às pessoas quanto tempo você durou desta vez? Como se fosse até alguém e dissesse, ei, sabe, Luiz, você quer um cigarro? Você não vai dizer, que marca é? Você vai dizer, não sou fumador. Veja como as pessoas, eu não sou um desses. Essa não é a minha identidade. A identidade é a força mais forte da personalidade humana. Se você olhar para Lance Armstrong, ele era uma identidade mista na cultura do capacete. Esse é um cara que tinha que vencer e deu um jeito de vencer. Então, quando lhe disseram que ele tinha câncer nos pulmões, cérebro e testículos e que estava andando de bicicleta e que ia morrer, sua resposta foi, não, sou um campeão, vou dar um jeito, vou encontrar a resposta. E ele fez. Agora, infelizmente, ele quebrou as regras do esporte e isso arruinou sua reputação, obviamente. Mas essa mentalidade, sua identidade é a razão pela qual ele sobreviveu. Outras pessoas ouvem que têm câncer e dizem, acabou, eles existem, começam a resolver seus assuntos. Portanto, essa diferença psicológica é a primeira coisa que trabalho com as pessoas, porque a menos que você expanda a sua identidade, basicamente permanecerá onde está. Você pode melhorar um pouco ou não, pode subir e descer um pouco,
mas ao ficar dentro de um reino. Se você vai ter uma explosão explosiva para outro nível, físico, mental, financeiro, espiritual, então não só temos que lhe dar as ferramentas, temos que mudar esse sentido interior de quem você é realmente e fazer você descobrir que é mais do que qualquer coisa que já lhe aconteceu, que pode lidar com tudo o que surge em seu caminho, mesmo que seja incrivelmente assustador ou desconfortável. Um dos maiores desafios que eu vejo em muita gente é a identidade quando começam a ter algum sucesso. Eles se expandem, chegam a 26, 29, 32, 37 graus e começam a realmente a crescer e expandir. O que você diria que é um dos principais fatores para ajudar as pessoas a continuar avançando para um nível mais alto em vez de voltar para a zona de conforto? É um hábito, uma mentalidade, uma crença, é o ambiente? Quais são essas coisas que você diria ou algumas coisas que ajudam a não cair de novo? Desculpe ser um disco quebrado, mas é a verdade. É um propósito maior do que você mesmo que o mantém em movimento. Se for apenas para satisfazer suas próprias necessidades, você cairá em sua zona de conforto. Por exemplo, uma das grandes coisas que saiu do Covid é que passei a maior parte da minha vida como um vagabundo, porque viajo por toda a Terra. Então, na maioria dos anos, viajo para 115 cidades e, como você sabe, a maioria dos meus seminários dura vários dias. E eu vou para 12 ou 16 países, como a Austrália 3 vezes. Então, de repente, o Covid apareceu e eu tive que me ajustar. Achei essa forma de me adaptar. E agora, 10 vezes mais. Quer dizer, meus maiores seminários agora, 900 mil pessoas contra 15 mil. Eu fiz um estádio de futebol em 2019 com 38, 40 mil pessoas. Foi incrível. Mas agora, esse é um seminário minúsculo porque eu não poderia acomodar 900 mil pessoas em nenhum estádio. Então, tudo de bom vem dessa adaptação, de saber o que fazer. Mas acho que a outra parte é que, durante esse mesmo tempo, um dos grandes presentes foi poder encontrar uma maneira de estar em casa e continuar a tocar a vida das pessoas tão profundamente e de maneira impactante. Eu podia vê-lo e senti-lo, estou na casa deles, posso ver seus filhos. Quer dizer, tem sido incrível. E agora eu faço os dois, eu faço híbridos, tenho 1000 pessoas à minha frente e 197 países ao meu redor. Mas um dos outros benefícios é que queríamos ter uma filha. Eu disse à minha esposa, não vou ter filhos depois dos 50. Eu não quero aparecer em uma reunião de colégio e ter 70 anos. Mas agora tenho uma filha de 48 anos e uma filha de 9 meses, para você ter uma ideia. Tenho 5 filhos mais meus netos. Mas minha filha, todas as coisas que fiz por mim mesmo, biohacking e saúde, todas essas coisas, bem, agora eu vou fazer 80 anos na reunião de colégio dela. Então eu tenho que usar essas coisas por um motivo diferente. Isso não me permite chegar a um certo nível e ficar lá. É como, cara, eu tenho que estar na faixa de 99 a 102 para fazer isso. Eu tenho que conhecer todas as ferramentas do livro de ferramentas para usar. Então isso me deu ainda mais impulso. Então, o que sai disso agora é que posso ajudar qualquer pessoa. Quer dizer, este é o meu novo livro, a propósito chama-se Força Vital. Sai a 8 Eu tô muito de animado fevereiro, com isso. mas você pode encomendar agora na Amazon ou ir a tonyrobbins.com. Mas o ponto é que eu quero conhecer cada ferramenta. Estou totalmente obcecado. Ainda mais do que normalmente sou. Porque eu tenho um propósito maior, eu tenho todos esses meus netos, meus filhos, mas agora tenho minha filha. É como se eu tivesse que ter essas ferramentas. Então, eu acho que você se lembra de 4, 5 anos atrás. Eu estava louco e praticando snowboard, perseguindo alguém de 25 anos e profissional, certo? E eu, não sendo profissional, independentemente da idade, e sofri um dos acidentes mais horríveis. Eu quebrei meu manguito rotador e eu tenho vivido com dor. Com você, nós os dois somos atletas, então você sabe como é viver com dor. Mas eu tinha dor de nervos de 9 em 9. Eu não consegui dormir mais de 30 minutos em uma noite. Eu fui ver esses médicos e o que todos eles dizem? Todos dizem o mesmo. Cirurgia, tem que cortar, é o único jeito. Então eu fico ok, quanto tempo dura a reabilitação? Bem, não há garantia que o seu ombro estará totalmente funcional novamente, ele pode quebrar novamente, mas provavelmente 4 a 6 meses. E eu sou um dos melhores. E meu cérebro diz, não, tem que haver uma maneira melhor. Eu lembro-me de ter visto um estudo na Mayo Clinic onde diziam: você precisa obter uma segunda opinião. Eles recomendam até hoje que não importa quão bom seja o médico, porque apenas 12% das vezes a segunda opinião é igual à primeira, o que significa que 88% das vezes é diferente. Então ok, preciso de mais opiniões. Eu recebi as mesmas opiniões, estava indo ao mesmo tipo de médicos, então procurei Peter Diamandis, meu parceiro e amigo que você conhece. Ele é um médico de Harvard, mas também é um cientista de foguetes. E eu estava e as células-tronco? Eu sei um pouco sobre células-tronco. Então ele me entrevistou com o Dr. Bob Harari, ambos somos coautores no livro agora, e ambos somos parceiros. E as pessoas provavelmente se lembram que, há anos, 38 anos atrás, alguém pegou ratos velhos e deu a eles sangue de ratos jovens e vice-versa. E, magicamente, os ratos velhos ficaram jovens, com músculos, cabelos grossos e escuros, e os ratos jovens ficaram velhos. É uma espécie de coisa de vampiro, mas foi assim que as células-tronco foram descobertas. Então fui vê-lo e ele disse, Tony, olha, seu ombro está quebrado
Então não posso garantir nada. Mas se você vai conseguir células-tronco aqui nos Estados Unidos, esqueça. Por causa do jeito que eles regulam tudo, não vai resultar. Então vá para o Panamá e ele diz, quero que você vá a este lugar e quero que você obtenha células-tronco de 3 dias. Ele disse, são células-tronco do cordão umbilical, não é tecido fetal, eu nunca faria isso. Eles mandam fora os cordões e estão cheios dessa força vital que pode literalmente mudar tudo. Então eu desci e recebi essa intravenosa e sim, eu me senti bem. No dia seguinte eu estava com muito sono, acordei na 3ª manhã. Não só meu ombro estava perfeito, eu fiz a ressonância magnética que te surpreende. 3 dias! Mas o mais importante é que tinha estenose espinhal. Eu tive dores incríveis nas costas por 14 anos. Sem qualquer dor nas costas, sem exagero. Então, Uau. fiquei louco. Primeiro por células-tronco e depois por tudo relacionado à medicina regenerativa. Então o Papa me convidou para ser um orador em um... Acredite ou não, o Papa organiza a conferência principal sobre células-tronco regenerativas a cada 2 anos. Porque ele vê que não se trata de tecido fetal, ele o vê como o dom de Deus e que está curando as pessoas de uma forma que nunca tinha sido visto antes. Então, eles me pediram para ser um palestrante. Eu disse, eu não sou um idiota, não vim apenas ser um palestrante. Vou passar os 4 dias e assistir a todas as aulas. Então, conheci os melhores cientistas da face da Terra, ganhadores do Prêmio Nobel, pessoas brilhantes que estão fazendo avanços no câncer, nas doenças cardíacas, no Alzheimer, mas também na medicina regenerativa. E então... Nesse ponto eu disse, vou escrever um livro, vou fazer como Money Master the Game. Só lá, entrevistei 50 das pessoas mais bem-sucedidas financeiramente da história. Aqui, entrevistei 168 dos maiores ganhadores do Prêmio Nobel, cientistas, médicos, os melhores da Terra, sobre como gerar mais energia. Por exemplo, por anos, se alguém como um bombeiro ou uma pessoa caísse em um incêndio, você sabe como eles ficam depois. É grotesco, é muito triste para a sua vida. O tratamento padrão é colocar pele de cadáver para ajudá-los a sobreviver inicialmente. Bem, hoje, há 7 hospitais nos Estados Unidos onde eles pegam suas células-tronco e as pulverizam em seu rosto. No livro, eu mostro uma foto desse bombeiro antes e 3 semanas depois, e você nunca poderia dizer que ele estava no fogo. Sabe, Jack Nicklaus, um dos maiores jogadores de golfe de todos os tempos, não conseguia ficar de pé por mais de 10 minutos. Ele me deu apoio para o livro e ele conseguiu as células-tronco e esta outra peça que mostra como eliminar a dor de uma forma natural e científica. Ele está jogando golfe novamente pela primeira vez. Cristiano Ronaldo, sabe, um dos principais jogadores de futebol no mundo, me deu seu apoio para o livro, porque é o mesmo. Ele usou a medicina regenerativa para mudar completamente sua vida. Portanto, existem ferramentas que te vão surpreender. Existem ferramentas para evitar coisas que te vão surpreender. Há um novo teste que acabou de sair. Recebi um telefonema de um dos meus sócios cerca de 5 ou 6 meses atrás. E ele disse, Tony, houve uma descoberta sobre o assassino número 1 na América, que é a doença cardíaca, certo? E ele disse, há um novo scanner chamado CCTA. Se você já fez uma tomografia computerizada, eles fornecem uma pontuação de cálcio. Mas o coração e o cálcio realmente curam no corpo. É o cálcio solto que eles chamam de Widowmaker, que pode bloquear uma artéria e levar a um derrame ou a um ataque cardíaco. Ele diz, Tony, é tão difícil de ler, tenha certeza que você já os teve antes. Ele diz, eles agora, com esta IA, que literalmente abre digitalmente cada uma de suas entradas em seu corpo, o fluxo em seu corpo, as artérias e assim por diante, e usa a IA e mostra o que está realmente endurecido e bom e o que está solto, e te dá uma pontuação e depois te mostra o que fazer. Ele disse, eles podem prever um ataque cardíaco com 7 a 10 anos de antecedência e mostrar o que fazer para que isso nunca aconteça. Então meu sogro está comigo, na hora, prestes a completar 80 anos. Ele é um homem forte, bonito, mas, sabe, as pessoas ao seu redor começam a dizer que você está envelhecendo e para tratar os seus assuntos, eu pude ver o declínio em sua psicologia. E então, sua fisiologia geralmente corresponde a isso. Então eu disse, pai, eu vou para o nosso centro aqui na Flórida. Eu disse, vou levar algumas horas para fazer este novo teste, conhecer alguns caras e conversar. Por que não vem comigo? Vamos fazer isso juntos. Eu disse, nós dois estamos num estágio da vida em que obviamente teremos um pouco desse cálcio. Mas depois veremos o que fazer. Eu disse, por que simplesmente não fazemos isso? Meu sogro, que trabalhou a vida inteira levantando lenha em seu próprio negócio, está super bem. Então, agora temos essas ferramentas que também escrevo no livro. Eu tinha esse meu tornozelo, que se eu já fiz uma massagem nos últimos 18 anos, é tipo, não toque, porque se fizer, os nervos vão à loucura e literalmente minha coluna inteira é como um choque elétrico. E eu fiz um procedimento de 5 minutos, eles examinam o que está acontecendo no tecido, em seu corpo, certo? E então eles colocam esse fluido que abre o canal e o cura, tipo o líquido amniótico, por exemplo. E foi como um procedimento de 10 minutos e nunca mais tive problemas no tornozelo desde então. Isso foi há 3 anos. Então meu pai teve um problema no quadril. Então, enquanto estamos lá, eles trabalham no quadril dele e ele anda perfeitamente sem dor pela primeira vez em 12 anos. Aí entramos no avião e é isso que eu quero do livro para o povo. É uma das razões pelas quais eu o escrevi. Meu pai me diz, meu sogro,
Tony, essas pessoas falam sobre 120 e outras coisas, eu não sei sobre isso. Mas ele diz, eu tenho 80 anos. E o meu coração é sólido. E ele diz, meus quadris funcionam e meus músculos são fortes. Ele diz, eu posso viver mais 20 anos? Ele diz, você conhece a minha filha apenas há 22 e é casado com ela. Ele diz, isso é como uma vida, sabe? Ele tem essa nova oportunidade na vida. Portanto, há tantas coisas que você pode fazer para acabar com o medo do câncer, das doenças cardíacas, do Alzheimer, etc. Ou, se você estiver lá, há coisas que você pode fazer para ter um conjunto alternativo de tratamentos que podem ser menos tóxicos, que tenham uma chance melhor. E, novamente, nada disso é minha opinião. Tudo, assim como o Money Master the Game, vem dos melhores médicos e cientistas do mundo. E é tudo desde como ficar mais forte, como ser capaz de eliminar desafios em seu corpo, como produzir mais energia e força no menor período de tempo, ou como curar o corpo se você estiver passando por alguns desafios reais. Eu tô muito animado com o Life Force. A primeira entrevista que eu fiz pra você, acho que foi há 6 anos pra Money Master the Game. Ah, sim. O livro tem 600 páginas, é o maior livro que eu devo ter lido. Bem, tá repleto de conteúdo. É quase idêntico. Eu usei papel da Bíblia. Tem 674 páginas. Certo, eu li o livro, eu me lembro de ter ficado, tipo, tão... Eu tava nos meus 30 e poucos na época e eu tava razoavelmente bem, eu diria, em ganhar grana, mas não sabia como investir. Literalmente fiz tudo que você disse no livro, eu deixei de lado com fundos de índice, eu nem sabia o que era, ou fiduciário, ou todas essas coisas. E na semana passada eu verifiquei e eu dupliquei meus investimentos. Isso é impressionante. Eu tinha bons investimentos, mas duplicou nos últimos 6 anos. Parabéns. Mais do que dobrou, na verdade. É constante, ele é estável, eu posso ver para onde ele vai nos próximos 5, 10 anos. E você não se preocupa com o dia a dia, todo dia, se preocupando com isso, verificando e tudo isso? Não é cripto, subindo e descendo, as ações subindo e descendo, essas coisas. É como se continuasse crescendo enquanto tudo tá incerto. E eu tenho sido muito bem em ser um atleta, malhando, sendo bastante saudável na minha vida, na maior parte dela. Mas só posso imaginar as coisas que eu vou aprender quando eu ler todo o Força Vital. Ainda não tenho uma cópia, mas quando eu Bem, eu conseguir literalmente em breve... acabei de receber esta cópia física, então enviarei uma para você agora mesmo. Exatamente. Quando eu conseguir, eu vou passar por isso e vou começar a implementar isso, porque se isso fizer exatamente o que o outro livro fez por dinheiro pra mim, na minha saúde, eu tô muito ansioso pra isso. Bem, eu direi a você que todo livro que escrevo o faço com a intenção de ajudar pessoas a mudar e melhorar suas vidas em larga escala. Mas eu escrevi este livro porque ele pode realmente salvar vidas sem exageros ou hipérboles. Eu escrevi não apenas para você, mas para os seus entes queridos, porque conforme você envelhece, você descobrirá que mais pessoas vão ligar para você e dizer: e isso acontece comigo toda semana. Alguém tem câncer, algum familiar está com Alzheimer, alguém teve um derrame. Portanto, agora, eu posso dizer, aqui está a vanguarda agora, aqui estão os médicos, as pessoas indicadas agora. Veja como se educar, literalmente, em questão de minutos sobre praticamente tudo. Por isso é tão robusto. Você pode levar ao pouco ou quanto quiser, mas, como atleta, você apreciará algumas das coisas que o surpreenderão. Eu estou falando, Eu tô muito animado. vai te surpreender sobre como aumentar a capacidade natural do seu corpo de produzir energia e também como permanecer jovem por mais tempo. Porque a maioria das pessoas pensa que os genes são seu destino. Eu sei que você sabe melhor, os genes não são o seu destino. Os genes é como um piano. O que importa para você é o pianista, certo? E o pianista é o processo que seu corpo usa para direcionar esses genes. Portanto, existe um processo que torna isso possível, que mantém seu sistema funcionando sem problemas. Pense nisso, quando você é jovem, você tem uma mansão, todo mundo trabalha para você, é jovem, existem muitos recursos. Conforme você envelhece, a mansão fica mais velha, quebra um pouco mais, os funcionários ficam mais velhos, porque as células-tronco deles são mais velhas. Todas essas coisas começam a quebrar. Mas e se você pudesse rejuvenescer a casa, as pessoas que moram nela e os sistemas que funcionam nela? É tipo, eu tenho a sorte de ter um avião realmente maravilhoso. Mas o meu avião não é novo. Eu fiz dele novo. Eu repintei, coloquei novos motores nele. Mas em vez de gastar 100 milhões de dólares, gastei 1/3 disso para ter o meu próprio BBJ que posso voar para qualquer lugar da Terra. E eu estou basicamente em uma casa voadora de 5.000 pés quadrados. Mas reformei tudo. Bem, isso é o que está acontecendo agora. Não sei se você viu hoje. Eu escrevi sobre isso no livro. Há uma regeneração de partes do corpo que já vem acontecendo há algum tempo. O Dr. Tony Atala tem feito isso na Wake Forest University por cerca de 15 anos. Ele substituiu as partes do corpo das pessoas onde eles literalmente os cultivam com células-tronco. Então não são rejeitados, vão para o seu corpo
Bem, agora eles estão fazendo isso não apenas dessa maneira, mas também com implantes de porco. E hoje foi o primeiro dia. Escrevi sobre sua chegada, eu disse que aconteceria quando você estivesse lendo este livro. Está acontecendo na hora certa. Eles acabaram de fazer os primeiros implantes cardíacos em um homem que não conseguiu um transplante de coração porque há 100 mil pessoas na lista e 6 mil pessoas morrem todos os anos porque não conseguem. Mas eles são capazes de mudar o genoma do porco porque tem a estrutura certa para que o seu corpo sério? não rejeite. E então, estamos no começo do começo disso. Nos próximos 2 ou 3 anos, nos próximos 5 anos, você poderá realmente crescer de suas próprias células-tronco. E isso não é ficção científica, eles estão fazendo isso agora. Mas eles farão isso em massa. Você poderá cultivar essas peças e se houver alguma avaria, pum, você a troca por uma peça nova e ela é nova em folha. Tal e qual como esqueça o avião, pense em um carro. A maioria das pessoas que teve um carro e que pode ter reformado e torná-lo novo, é para lá que vamos, para dar uma ideia. Não mencionando o facto que é tudo código. Então pense desta forma. Sabe, há 25 anos, foram necessários 13 anos para fazer algo que ninguém pensava ser possível. Ray Kurzweil foi uma das pessoas que me incentivou, um bom amigo meu. Era como mapear o genoma. Eles pensaram que levaria 100 anos e 100 bilhões de dólares. Adivinha, fizeram isso em 13 anos. Depois de 7 anos, eles resolveram apenas 1% e todos disseram que nunca funcionaria. E ele explicou que 1% dobrado em 7 anos nos levará a 100% e chegaremos onde queremos estar. Então, eles gastaram 2,7 bilhões de dólares em 13 anos. Você sabe quanto custa fazer o seu genoma humano agora? 600 dólares, e você pode fazer isso da noite para o dia. Uau! Quero dizer, transitores, você se lembra? Você não é tão velho quanto eu, então provavelmente não se lembra, mas os transitores originais, você tem 4.000 transitores juntos para ter este microchip, e era $1 por transistor. Bem, agora você tem 6 trilhões por uma fração de centavo cada. Portanto, nossos corpos são código. E tenho a certeza que você já ouviu falar do CRISPR e algumas das coisas que estão acontecendo lá, onde eles estão literalmente mudando o código do que está acontecendo em seu corpo e eliminando completamente as doenças. Dr. Sinclair, de Harvard, acabou de fazer alguns trabalhos onde eles ativaram esses fatores Yamanaka. Não vou tentar explicar em 2 segundos. Mas o processo de envelhecimento é revertido. Eles pegaram ratos cegos onde as retinas tiveram glaucoma, então os nervos se foram. E os nervos voltaram a crescer, reverteram o envelhecimento. E é a primeira vez na história. Esses animais podem ver. Eles estão fazendo terapia genética em uma criança que pode voltar a enxergar por terapia genética, mudando o que está acontecendo nos olhos. Estamos vivendo o melhor momento da história da humanidade. E as mudanças que vão ocorrer nos próximos 3 a 12 anos estão além do que se pode imaginar. É incrível e eu tô muito animado com esse livro. Eu quero respeitar o seu tempo, Tony, e perguntar sobre esse desafio. E antes de fazer a última pergunta sobre isso, e você falar sobre isso de novo, eu quero te agradecer por você constantemente elevar o termômetro ao próximo nível na sua própria vida e por estar nessa missão de servir tantas pessoas para ajudar a gente em diferentes coisas na vida. É realmente inspirador. Sou grato por todo o trabalho que você faz, pelo modelo que você cria para muitos de nós. Obrigado, amigo. E eu tô muito animado com isso e eu acho que é um desafio de 5 dias, The Sim, Breakthrough Challenge. Sim. Toda vez que você faz algo de graça, é como se as pessoas tivessem que pagar dezenas de milhares de dólares por isso, porque tem muito valor de você. Você tá lá aparecendo constantemente, dando sua paixão, dando energia e sabedoria ao longo de 4 décadas de sabedoria e aprendendo e aplicando e obtendo resultados incríveis e aprendendo com todos os erros que cometeu que você pode superar com o tempo. E esse Breaking Through Challenge vai ajudar as pessoas a retomar o controle das vidas e construir uma mentalidade mais forte para passar para a segunda metade do inverno, porque tenho certeza que vai ver altos e baixos produtivos e altos e baixos ao longo do caminho no geral. Então, como é que a gente pode esperar desse desafio? Como é que a gente pode se inscrever e garantir que a gente não perca nada? Bem, deixe-me dizer porque eu criei e direi rapidamente como você pode fazê-lo. É grátis, não tem qualquer custo. Mas você acabou de dizer algo muito importante que quer garantir que as pessoas não percam. O inverno não significa que todos os dias são escuros e chuvosos ou nevados e horríveis. Há dias que parecem verão em pleno inverno. Se você mora na Flórida, o inverno é um lugar legal, certo? Então, no inverno, eu não quero que as pessoas sintam que tudo vai ser horrível. Significa apenas que o tema geral é mais desafiador do que não. E é aí que provavelmente estaremos. E vamos enfrentar alguns desafios maiores no futuro. E isso nos fará crescer, então nos preparar para uma linda primavera, onde as coisas são muito mais fáceis e divertidas por um tempo até que chega o verão quente e então o outono é o ciclo da vida. Mas tudo isso começou em 2020, porque antes de eu descobrir como construir esses eventos onde você poderia fazer na casa das pessoas e ter uma experiência realmente transformadora,
As pessoas estavam em casa e eu ouvia sobre todos os suicídios e as crianças presas em casa, e o que estava acontecendo com os pais, e o abuso de drogas subindo em flecha, e todas as coisas que sabemos agora que estavam acontecendo naquela época. Mas estou ligado a isso porque conheço muita gente. Então eu disse a mim mesmo, eu tenho que fazer alguma coisa. Então eu disse, sabe de uma coisa? Vou fazer um seminário de imersão total, gratuito de um dia, 3, 4 horas, e ajudar as pessoas a obter uma nova perspectiva. Quando você está em casa, dia após dia, você perde a perspectiva, o impulso e perde energia. E eu disse, isso é um absurdo, tudo o que faço é por imersão total. Então, se você aprende um idioma aos poucos, no ensino médio e na faculdade, alguns anos depois você não consegue nem falar o idioma. Mas se eu disser que vou deixá-lo em Roma nas próximas 12 semanas e vou buscá-lo, e você não tem um professor, 12 semanas depois você vai falar italiano muito bem, porque é assim que o cérebro funciona com a imersão. É por isso que faço seminário de imersão. Então eu disse, sabe de uma coisa? Eu vou fazer 5 dias, apenas 90 minutos por dia. Normalmente são 2 horas e meia. Eu tenho que ser honesto porque entro nisso, realmente quero ajudar as pessoas. Não vou cobrar nada deles e vou entregá-los em suas casas para que não haja custos, não haja viagens e eu possa alcançá-los quando precisarem agora. Na primeira vez, 430 mil pessoas compareceram. Que O maior loucura. evento que já fiz. Então, no ano passado, parecia que as coisas iriam mudar e as pessoas estavam ficando animadas, as vacinas iriam começar e eu pensei, ok, vou fazer mais um e vamos fazer isso para que as pessoas ganhem momentum com essa nova experiência. E tivemos cerca de 835 mil, 40 mil pessoas compareceram. Portanto, este ano parece que temos cerca de 1 milhão de pessoas e vou fazer isso uma última vez porque realmente acho que estamos virando a esquina no Covid, como falamos. Mas o que são 5 dias e vamos começar com a sua energia porque sem ela de nada vale toda essa conversa que tivemos. Porque se você está cansado, exausto ou apenas esgotado, já passou por tudo isso, seu cérebro simplesmente não funciona da maneira certa. Portanto, o primeiro dia é realmente sobre como mudar essa energia em você. Então o dia seguinte é sobre suas emoções, o próximo seus relacionamentos, o próximo sobre suas finanças e o próximo sobre sua carreira. E em 5 dias, você obtém um grande impulso e uma perspectiva totalmente nova e cria um plano para o ano. Não uma resolução de ano novo de que em 6 semanas depois você não está fazendo nada. Então você faz parte da nossa comunidade. Eu vou contar uma história engraçada. Eu dei a vocês 100 histórias, mas essa é realmente nova para mim porque acabei de ver esse homem. O nome dele é Matt Ensign. Matt sofreu um acidente de carro. Acho que foi um acidente de carro. E ele teve uma lesão cerebral. Eles o colocaram na cama, disseram que ele nunca poderia sair do oxigênio, nunca. E ele ganhou 320 quilos naquela cama. Ele não conseguia nem se levantar para ir ao banheiro. Oh, meu Deus. E isto há 7 anos. Ele ficou completamente isolado numa cama por 3 desses anos. E aqui está a beleza deste desafio. Um amigo dele diz a ele, você tem que fazer esse desafio, não tem desculpa, não precisa ir a nenhum lado. Você está na sua cama, vou colocar isso em uma tela grande na sua frente, vamos colocar em um laptop. Você tem que assistir a esta coisa. Ele pensou que era tudo mentira. Mas seu amigo sentou ao lado dele e preparou e o obrigou a assistir. E no primeiro dia ele ficou tão empolgado, quer dizer, ele ficou tão comovido, que pegou eu não sei, um pedacinho, tipo corrimão que você usa para pendurar cortinas, tipo corrimão de cortina. Ele começou a fazer essas pequenas presses na cama. De qualquer forma, para encurtar a história, em 6 semanas, ele estava sem oxigênio, o que eles disseram que nunca seria capaz de fazer. Ele estava de pé pela primeira vez e foi ao banheiro pela primeira vez sozinho em 8 semanas. Uau. Então ele começou a perder peso, a se sentir mais forte. Então, finalmente, não me lembro em que número ele está, mas ele perdeu 117 quilos até agora. Mas liguei porque você faz parte da nossa comunidade, tipo, de fazer isso. Não acaba em 5 dias e todas as pessoas ao redor do mundo se tornam seus amigos. Ele está recebendo todo esse apoio das pessoas e mostrando vídeos da sua melhoria. É assim que eu soube o que estava acontecendo com ele, porque também estou sintonizando. Então eu contactei e disse, escute, se você perder mais este peso, eu levo de avião para Palm Beach, Flórida, e você virá ao meu evento ao vivo, Unleash the Power Within, o primeiro que estamos fazendo ao vivo em 2 anos. E você será meu convidado e caminhará sobre o fogo. E ele ficou tão animado e foi em frente. Perdeu 117 quilos, mas então ele me liga e diz, ok, eu fiz o que você disse, estou pronto para vir, dirigir um carro pela primeira vez, estou pronto para viajar pela primeira vez. Mas ele diz, eu me apaixonei, estou noivo, posso levar minha namorada? E eu disse, claro que pode. Então, recentemente eles vieram para Palm Beach, caminharam sobre o fogo juntos, e ele está inspirando outras pessoas. Isso tudo veio de um desafio gratuito, porque alguém colocou lá, porque não há nenhuma razão para não fazê-lo. Portanto, se você sempre quis experimentar meu trabalho, esta é a sua chance. Não custa nada, não é parcialmente gratuito, é totalmente gratuito. E você não precisa ir a lugar nenhum. Se quiser, pode fazê-lo com sua família ou com um amigo, para que tenha um parceiro. Não precisam estar na mesma sala que você, ou você pode fazer isso com um grupo de pessoas em seu escritório. Então farei de 25 a 29 de janeiro, está chegando rápido, 25 de janeiro, 14 leste, 23 pacífico, mas temos pessoas de 195 países, então qualquer que seja o fuso horário que as 14 da costa leste é para você. Mas eu prometo que,
Se fizer isso todos os dias, durante esses 5 dias, terá um grande impulso e estará pronto para vencer, não importa o que aconteça em 2022. E é breakingthrough2022.com, né? Breakthrough2022.com para se registrar novamente, não há custo, só precisa se registrar, breakthrough2022.com. Eu digo a vocês, eu tenho participado desses eventos nos últimos 2 anos e eu vi a energia, a consistência, as pessoas agindo para superar seus medos e inseguranças. Eu vi resultados que eles obtêm. Também conheci algumas dessas pessoas porque eu estive lá na Flórida contigo e vi algumas pessoas também. É incrível ver que as pessoas estão criando depois de apenas 5 dias, obtendo ferramentas, sabedoria e realmente tendo clareza sobre como agir para alcançar diferentes coisas na vida. Então, Breakthrough 2022, eu tô te dizendo, se inscreva agora mesmo, é de graça, mande para os seus amigos, faça com que eles se inscrevam com você, tenha um parceiro para isso. E vai te ajudar a se comprometer e enfrentar este ano em grande estilo. Então, se você tem inseguranças, medos ou grandes objetivos e sonhos e deseja enfrentar, é o lugar para você estar. 25 a 29 de janeiro, não perca isso, é breakingthrough2022.com. E se lembre de algo, Breakthrough 2022 é realmente sobre a maior história da humanidade. Qual é a história maior? Qual é a história que todos nós amamos? É a história do retorno. Você sabe, é o herói que cai de joelhos. E ouça, Covid colocou o mundo inteiro de joelhos de alguma forma, certo? O negócio, sua vida, não é nada para se envergonhar. Eu não dou a mínima para o quão bom você é. Mas eles ficam de joelhos. E o que é? É o retorno. É o grande retorno. É aquela música em que você de repente dá um passo para trás, assume o controle e emerge. É assim que 2022 tem que ser pra você. Mas você não vai chegar lá sentado em casa com a mesma perspectiva que você tem. Você tem que sair desse mundo e entrar em outro mundo cheio de pessoas que estão prontas para ir pro próximo nível. É disso que se trata o Breakthrough2022.com. Eye of the Tiger, tem essa música na cabeça agora. E eu também. Um último pensamento antes da gente ir bem rapidinho. Qual foi a maior lição que 2021 trouxe pra você e com o que você está mais animado pra 2022? E aí a gente termina. Acho que a maior lição foi que eu poderia ter ainda mais impacto sem tratar o meu corpo como um vagabundo no mundo. E acho que o outro, que foi o maior presente que Deus me deu, foi a minha filha. E quase desistimos dela, mas eu disse, se eu puder mesmo ficar em casa, eu não quero ter um filho que nunca esteja presente, que tenha que arrastar pela terra, mas se eu puder ficar muito mais em casa aqui, vamos tentar mais uma vez. Então, minha filha é o presente que saiu disso. Então, essas são as minhas superações de 2021. Amei. Tony, muito obrigado, cara, por dedicar seu tempo, por ser um professor incrível para tanta gente. Eu agradeço por você estar aqui. De novo, breakthrough2022.com. Se inscrevam agora. Tony, muito obrigado de novo. Se você pudesse fazer um mau investimento, ainda assim seria melhor do que gastos inteligentes. Realmente não sei nada que possa ser tomado como gasto inteligente. Quando se gasta dinheiro, não se recebe um investimento. E quando você investe dinheiro, pelo menos você tem uma chance. Ao menos você recebe